Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Marcos Júnior Crochê, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vim mostrar para vocês o top Camila, esse top lindíssimo desenvolvido por mim, né, para a utilização do bojo triângulo, que já disponibilizei em videoaula aqui no canal, ok? Olhem a perfeição dessas alças, a perfeição aqui dos detalhes, tá bom? Fazendo aqui o acompanhamento das alças, que lindo que ficou. Gente, já disponibilizei também um tutorial sozinho dessa alça para você aplicar em qualquer peça que você tiver disponibilidade, né, e vontade. Laterais toda com acabamento em ponto tombadinho, tá bom? Para quem tem dúvida, as costas ficam com essa amarração aqui, tá bom, que eu fiz. Olha, a parte de cima você pode fazer a amarração tanto no pescoço, ou ela pode ficar trançadinha nas costas, tá, gente? Assim como vocês podem colocar também ela retinha, ok? Então isso vai ficar a critério de vocês. É isso, pessoal. Espero que gostem da aula. E já deixa um comentário aqui se você gostou da peça. Pessoal, então, hoje vamos trabalhar com os seguintes materiais. Bojo molde, tá bom, pro tamanho que você vai precisar, mas caso você não tenha, não se preocupe, porque eu vou deixar na descrição do vídeo e também durante a aula os centímetros para cada tamanho. Beleza? Sempre baseado no bojo que eu tenho, tá? Que é o cortina. Tesoura, agulha número 2, que é a menor agulha que eu uso para as minhas confecções, marcador de pontos caso haja necessidade, agulha para fazer os arremates e o fio de sua preferência. O que eu estou utilizando hoje vai ser o fio Bella Fashion, que é um dos meus fios favoritos e eu estou sempre indicando eles para vocês, tá, gente? Esse aqui é 100% algodão mercerizado, ele é bem bonito, ok? E aí, para fazer o nosso top de hoje, eu escolhi ele. Caso você queira um fio específico, né, você pode utilizar o fio Verano ou o fio Biquíni da Pinguim, certo? Não pule nenhuma etapa do vídeo, porque tá super explicadinho e se você pular, você pode perder algum detalhe, ok? Uma ótima aula a todos e vamos lá! Pessoal, já estou aqui com um dos bojos prontos, olha. E recentemente eu ensinei esse bojo aqui no canal, que é o bojo triângulo, tá? Ele é super fácil de ser feito. E o meu tem uma pequena adaptação aqui no meio, quem fez sabe do que eu tô falando. Mas a gente vai aprender nessa aula também, para ela ficar bem completa, tá? Olha, esse aqui é o para o tamanho P, tá, gente? Caso vocês tenham dúvida. Ok? E vamos aplicar o bojo no final da peça, não se preocupem não, tá bom? Mas quem quiser forrar, pode forrar, não tem problema. Então, vamos lá iniciar pelo bojo. Com o meu fiozinho aqui em mãos, tá? Eu faço aqui a laçada inicial como de costume, contando como se fosse uma corrente. Então, eu trabalhei aqui a laçada e faço mais 3 correntinhas. Ok? Então, ficam 4. Retorno aqui na laçada inicial com a minha agulha. Faço aqui um ponto baixíssimo. Beleza? Retorno minha agulha por dentro dessa argolinha formada pelas correntes, puxo o fio que vem do novelo e aqui eu trabalho um ponto baixo. Vou confeccionar aqui 2 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto, contando já com esse ponto baixo. Dou uma laçada e aqui eu vou fazer um grupo com 5 pontos altos. Fiz o segundo, o terceiro, o quarto ponto e o quinto. Dessa forma. A gente vai trabalhar 3 vezes, tá bom? Essa repetição. No caso, eu fiz a primeira, eu vou fazer mais 2. A separação aqui, eu trabalho com 3 correntes. Ficou dessa forma. O início, gente, é igual para todos os tamanhos, tá? Aqui eu dou uma laçada, tem aqui o ponto baixo mais 2 correntes, correto? Nessa segunda corrente, eu coloco minha agulha dentro dela, puxo aqui como quem fosse fazer um ponto alto, ok? E trabalho aqui, ó, fechando todas as laçadas de uma vez, fazendo meio ponto. Que aí o acabamento fica por debaixo da próxima carreira. Retorno com minha agulha aqui por dentro, puxo o fio que vem do novelo, 2 laçadas, ponto baixo. Aqui eu faço mais 2 correntinhas e trabalho aqui 1,
mais 2 pontos, ou seja, 3 pontos aqui, né, nesse início. Aqui eu tenho 5 pontos onde eu vou replicar cada um deles. Fiz aqui os 5 pontos altos, cheguei aqui no próximo cantinho, né? Então, a gente trabalha 3 pontos altos para fazer um lado, dessa maneira, separa aí por 3 correntes e trabalha aqui novamente 3 pontos para esse outro lado. Ok? E aqui você vai replicar os 5 pontos de base. Chegou no cantinho, 3 pontos para um lado, separados por 3 correntes, e aí 3 pontos, fazendo aqui a vez desse outro lado. Dessa forma. E aqui a réplica dos 5 pontos. Certo? Como eu já trabalhei 3 pontos aqui no início, aqui eu vou trabalhar 3 para finalizarmos a carreira. 1, 2, 3. Aqui você toma muito cuidado para ajustar bem, tá? Para não ficar folgado. Olha, e aqui eu dou uma laçada, tem aqui o ponto baixo, 2 correntes. Nessa segunda corrente, eu finalizo a minha carreira, fazendo meio ponto. Então, ele está assim no momento. A partir de agora, a gente vai começar a intercalar. Então, essa próxima carreira, você trabalha 2 pontos altos para um lado, 3 correntes, 2 pontos altos para o outro. Aí, na seguinte, 3 para um lado, 3 correntes, 3 para o outro. Aí, na próxima, 2 para um lado, 3 correntes, 2 para o outro, intercalando, certo? Então, a dinâmica vai ser basicamente essa. Aí, a próxima carreira, eu trabalho já com 3 para cada lado, separados por 3 correntinhas. Você vai fazer assim até atingir o limite que você precisa em centímetros, que são esses aí que eu deixei na tela para vocês, tá? Lembrando que é uma medida sugestiva, baseada nos bojos cortina, beleza? Caso você queira maior ou menor, isso aí você vai fazer medindo em você mesmo, ou com a sua fita métrica. Amigos, terminei aqui, olha, a finalização, né, do segundo bojo. E aí, fazendo aqui a última carreira, prendo aqui com meio ponto, certo? Ficando assim. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou cortar meu fio, tá? Olha, então aqui como a parte de bojo pronta, a gente vai trabalhar agora as laterais para fazer uma base aqui, ok? Então, tudo que tu fizer de um lado, tu vai fazer do outro lado também, beleza? Aí na tela para vocês está disponível a quantidade de centímetros que fica na lateral, tá, gente? Tanto de um lado quanto do outro, certo? Agora a gente vai aprender aqui a fazer essa lateral. Então, eu pego aqui meu fio sem muito excesso, faço a laçada como de costume. Olha, e aqui eu vou ter as 3 correntes, né? Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª pontuação aqui de base, olha, é onde eu vou trabalhar. O meu aqui é para o tamanho P. Aí você aumenta 2 pontos por tamanho, tá? Então, aqui, ó. No 10º ponto de base, somente na salsa de trás, eu puxo a laçada aqui, dessa forma. Ó, ok? Nessa alça que sobrou aqui na frente, ó, coloco minha agulha novamente, levando lá pra trás, puxo e ponto baixo, certo? Aqui eu trabalho uma corrente e trabalho aqui os 10 pontos de base.
Trabalhei aqui os 10 pontinhos de base, tá? E aqui, olha, nessas 3 correntes eu trabalho um ponto na primeira corrente e um ponto na segunda. Ok? A terceira já fica equivalendo para esse lado aqui. Viro o meu trabalho. Posiciono minha agulha aqui, ó, por dentro dessas 2 laçadas do primeiro ponto. Puxo o fio que vem do novelo. Tenho 2 laçadas, ponto baixo. Uma correntinha. E aqui, ponto sobre ponto. Tô chegando aqui no final, olha, e restam 3 pontos a serem trabalhados. Trabalho aqui mais um. O penúltimo eu pulo e já venho aqui naquelas correntinhas que vão equivaler ao último ponto. E fiz aqui a diminuição. Viro o trabalho. Subo aqui 2 correntes, dou uma laçada. Pulo aqui um ponto, trabalho já no seguinte. Sempre lembre de pegar aqui esse último ponto de base, para não dar diferença. Ó. Aí vira o trabalho novamente e repete aqui. Então, aqui esse é o esquema da lateral. Tudo que você fizer de um lado, você faz do outro. Mais uma vez, estou chegando aqui, ó, próximo à diminuição. Então, aqui falta um ponto para eu trabalhar e já vem aqui o ponto de lateral. Então, eu pulo esse ponto, já venho direto no ponto da lateral e faço um ponto alto, ok? Então, eu vou diminuindo aqui gradativamente. E esse aqui é o trabalho, tá, gente? E você vai trabalhando assim até você ficar aí com 3, né, pontos altos. Chegou na parte dos 3 pontos altos, né, que vão restar 3 pontos só. Você vai apenas replicar ponto sobre ponto até atingir o limite de centímetros, que foi o que eu já repassei para vocês. Um pouco de cola aqui, gente. Cola de silicone do nada. Ok, pessoal? Aí você vai trabalhar aí os centímetros necessários, corta o fio e pula para o outro lado para trabalhar da mesma forma, certo? Única ressalva. Vocês observaram que eu comecei da parte de cima do bojo e fui tecendo para a parte de baixo. Do outro lado, né, você vai começar aqui da parte de baixo e vai tecendo para a parte de cima, correto? Pronto, galera, trabalhei aqui esse outro lado, tá? E esse aqui foi o que eu iniciei com vocês, olha. Então, a gente faz a repetição quando chega em 3 pontos. Beleza? Aí agora é o seguinte, vou fazer aqui uma corrente para cortar o fio, certo? Só pra gente começar do lado certinho. Então, posiciona a peça. E primeiro a gente vai trabalhar aqui a questão da contagem de pontos. Se você não se importa muito com isso, não tem problema. Eu também não me importo muito não, tá, gente? Mas é pra ficar certinho aí e vocês entenderem como é que vai ser. Como aqui o meu ficou desse lado, né, que esse aqui foi o primeiro bojo, ó, deixa eu fazer aqui pra fazer uma emenda aqui, tá? Pra começar direto. Esse aqui é o fio que eu vou acrescentar. E o fio que tá cortado aqui na peça. O fio que eu tô colocando do novelo tá por baixo. Aqui, ó, tá por baixo. Então, posiciono aqui tipo um xizinho. Ok? Ó, o fio que tá por baixo, eu
Posiciono aqui, ó, por volta do meu dedo, ó. E ele vai por debaixo desses 2 fios. Aí, esse fiozinho aqui, ó, que foi que eu acabei de dar a volta, eu posiciono aqui, ó, por cima desse único fio. Esse aqui eu reservo aqui em cima mesmo. E esse fiozinho aqui que eu passei, eu puxo ele pra dentro dessa argola. Aí eu tô com 2, ó, alcinhas. Puxo elas 2 juntas. E prendo. E aqui eu corto esse excesso. Ok? Pronto, gente. Aí aqui a gente vai começar a trabalhar os pontos baixos para fazer a contagem de pontos. Nós vamos precisar de múltiplos de 12 mais 1. Ou seja, você trabalha 12, 12, 12, 12, 12 e acrescenta 1 no final. Ok? Então, bora lá. Aqui eu vou fazer, ó. 1, 2, aqui entre o meio, né? Naquela ligação entre os 2 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, aqui eu já tenho um motivinho de pontos, porque são 12 pontos. Aí eu vou contando até no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui cheguei no próximo. Para facilitar, eu vou pegar aqui o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui. E vou colocar, para poder identificar onde é que vão ficar os motivos. Aí aqui eu tô, né, no 12º também. Eu vou colocar outro marcador aqui, para não perder. Porque depois, na hora de fazer a contagem, vai ficar muito mais fácil. Mas você pode só ir anotando aí quantos motivos vão ficar, tá? Motivos é o grupinho de pontos, beleza? Ou seja, já tenho aqui 1, 2. E vou fazer mais alguns aqui até o final. Aqui nesse entremeio, você pode fazer ele juntinho assim, não tem problema. Mas eu vou acrescentar 3 correntes aqui no meio, que equivale a 1 centímetro na minha pontuação, beleza? Gente, voltei aqui, ó, para mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu fiz a última marcação, né, do bloquinho de 12. Vou deixar fazer aqui para não haver dúvidas. Então, aqui eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu chegar aqui no meio do bojo, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho 3 correntes. Então, eu trabalho um ponto para a primeira corrente e um ponto na segunda. Então, aqui eu já formei 10, né? Aí eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas de separação, como eu falei para vocês, e vou prender do outro lado. Aí eu prendo bem na corrente do meio e um na corrente que sobra, para poder pegar aqui os pontos de base. Ok? Como a minha corrente do meio aqui foi a de número 12, eu vou pegar o marcador e vou colocar nela, para poder identificar depois quantos motivos eu tenho, entendeu? Não é obrigatório não, tá, gente? Mas eu tô fazendo assim que fica mais fácil. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, continuo, né? 5, 6, 7, 8, 9. Trabalhei aqui, gente, olha, sempre marcando, tá? Cheguei aqui bem no finalzinho, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. O meu aqui bateu 12, 12 certinho, tá? Como eu não tenho um ponto extra e eu preciso colocar um ponto no final, apesar de eu bater 12 certinho, preciso desse último ponto. Então, aqui nesse último eu vou acrescentar mais um. Ok? O último sempre fica assim, com 13 pontos. Caso o seu não tenha dado certinho, o que que você vai fazer? Você vai contar, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou fazer baseado aqui no meu, né? 18. Aí eu pego a calculadora, ó, e eu vou colocar dessa forma. 18 vezes 12, 216. Então, ao todo aqui eu tenho 216. Mas caso você tenha feito aí um e tenha sobrado aqui no final, o que que você vai fazer? Você vai ter que fazer outra carreira para poder nivelar. Por exemplo, sobrou 6 aqui no final, então você sabe que faltam 6 pontos a mais, certo? Aí como é que você faz? No meu caso aqui, se tivesse sobrado 6 pontos no final, né, sem completar o meu grupinho, eu ia ter que acrescentar mais 6. Aí eu ia fazer assim, ó. Tenho 216 mais 6, 222. Aí eu coloco mais 6, 228. Então, a próxima carreira eu ia ter que trabalhar até obter 228 pontos, ok? Aí eu ia ter que distribuir o aumento aí aleatoriamente até atingir 228 pontos. E no final, somente no final, eu acrescentaria mais um, ok? Para poder bater certinho toda aqui a nossa contagem. Como o meu bateu certo aqui, né? A gente já continua aqui perfeitamente, ó. Mas se fosse o caso, né, se tivesse sobrado pontos, eu ia ter que acrescentar até atingir o limite. Aí é muito fácil, você faz como eu te ensinei. Conta quantos motivos ficaram, faz a multiplicação, né, por 12. Aí na próxima carreira tu tem que acrescentar o que falta, ok? Ó, aí aqui eu já viro o trabalho, já acrescentei um ponto aqui no final, porque é múltiplo de 12 mais um lá no final. Aí aqui eu volto no primeiro ponto, faço um ponto baixo, ó, dessa forma. E aqui eu vou trabalhar 4 correntinhas nesse início. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto de base, eu trabalho um ponto baixo. E aqui eu trabalho a partir agora de 5 correntes. 4, 5. Pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Conto 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto baixo. Então, vai ser basicamente assim agora, tá? Gente, tô chegando aqui no final, tá bom? Olha, sempre seguindo a mesma dinâmica. 5 correntes, né? Pulando aqui 3 pontos de base, prendendo no quarto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 1, 2, 3, prendendo no quarto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui conta 1, 2, 3, 4, já prende no quinto. Certo? Ficando dessa forma. Beleza? Gente, e aí caso você tenha feito o seu e não tenha dado certo a contagem, ó, você vai ver se suas argolinhas ficaram com múltiplos de 2. Ou seja, você conta de 2 em 2 para ver se bateu tudo certinho. Ou seja, fica o número par, tá bom? Aí eu cheguei aqui no final, a gente vai para a próxima carreira. Então, a gente sobe aqui 3 correntes que vão fazer a altura de um ponto alto e 2 correntes de separação. Nesse primeiro espaço aqui, eu trabalho um ponto baixo. Dessa forma, dou uma laçada. Nesse próximo espaço, eu trabalho 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pontos, ok? Nessa próxima argolinha aqui, eu trabalho um ponto baixo. Aí eu confecciono 4 correntes dessa vez e prendo aqui com um ponto baixo, ó. Dessa forma. Dou uma laçada, trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos. No próximo espaço aqui, prendo com ponto baixo. Faço 4 correntinhas, prendo com ponto baixo. Ok? Então, essa aqui vai ser a sequência, certo? As correntinhas aqui sempre são 4 e dentro do espaço são 8 pontos altos, beleza? Finalmente chegando aqui no final da carreira, tá, pessoal? Olha. Então, aqui eu fiz aqui o último pontinho, né? Com as correntes. E aqui eu trabalho o último leque de 8 pontos. Por isso que é legal contar, tá bom? Confesso que às vezes eu tenho preguiça, né? E às vezes eu não conto não, vou mais na intuição mesmo. Mas isso aqui eu quis fazer bem certinho com vocês. Por isso que eu repassei para vocês as informações da quantidade, tá? Aí aqui a gente prende com ponto baixo. Ó. Exatamente como aqui no começo, beleza? Aí trabalha 2 correntes, dá uma laçada e prende aqui com ponto alto, olha. Bem aqui. Ok? Dessa forma. Então, a gente finalizou uma carreira bem certinha. Olha, virei meu trabalho para ir para a próxima carreira. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, dou uma laçada. Nesses 8 pontos, eu vou trabalhar um ponto em cada pontinho de base. Separado por uma corrente. 2, uma corrente. 3, uma corrente. 4, uma corrente. 5, uma corrente. 6, uma corrente. 7, uma corrente. 8. Trabalhei aqui 8 pontos. Aqui dentro eu faço um ponto baixo, naquela alcinha que restou, certo? Então ele fica assim o nosso leque, ó. Aí novamente dou uma laçada, trabalho um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. No seguinte, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e prendo aqui naquela alcinha. Fica assim, ok? Até o final, a mesma repetição, correto? Trabalhei toda essa carreira, tá, gente? Olha, fica bem bonito. E fica bem certinho, tá? Aí tô aqui no final já para finalizarmos juntos. O acabamento final só vai ficar realmente depois que a gente fizer ali o processo das alças, tá, gente? Mas aí depois tem uma carreira extra aqui, que é esse tal de acabamento final que eu tô falando pra vocês. Mas no momento a gente vai finalizar aqui agora. Olha. Certo? Aí aqui a gente vai ter essa alcinha, né? Ó, ponto. E eu vou prender aqui com meio ponto. Não vou fazer ponto alto, não. Eu faço uma correntinha. Ok? Aí aqui eu vou cortar com um pouquinho de excesso. Uns 10 centímetros de excesso, mais ou menos. Ó, e vou reservar. Então, a nossa base tá completinha, ó. Ok? Tá desse jeito aqui. Agora, vamos aqui fazer a alcinha, que vai ser basicamente a mesma réplica do ponto, certo? Ó, então, bora lá. Gente, para essa alcinha, a gente vai trabalhar com as nossas argolinhas. Ou você pode fazer múltiplos de 12 já, contando só com correntinha mesmo, tá?
Então, vai funcionar assim, ó. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, dou uma laçada. Dentro aqui desse mesmo espaço, olha, pegando nessas 3 alças aqui da frente, para deixar bem seguro, eu trabalho um ponto alto. Dessa forma. 3 correntinhas, dou uma laçada. Nessas 2 alças da frente, um ponto alto. Ok? 1, 2, 3 correntinhas, nessas 2 alças da frente, um ponto alto. Aqui você vai trabalhar um total pelos centímetros que você vai precisar, ok? No meu... Gente, trabalhei aqui, olha, múltiplos de 4. Observe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Porque eu estou trabalhando argolas. Se você quiser fazer a mesma pontuação, só que começar com correntes, precisa ser múltiplos de 12, beleza? Aí cheguei aqui no final, ó, observe. Eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada. Dentro desse espaço aqui, eu trabalho 3 pontos. Opa, 3 pontos. No próximo, 3 pontos também. Ou seja, a gente vai trabalhar 3 pontos em cada argola formada dessa aqui na base. Certo? Como a gente trabalhou múltiplos de 4 argolas, cada pontuação que a gente colocar aqui vai ser 3, então ó, vai ficar 3, 3, 3, 3, ou seja, 12 pontos. É uma adaptação que eu fiz para deixar mais seguro, tá? Somente esse último aqui, ó, é que vai ficar com 4 pontos por causa dessa volta aqui, beleza? Olha, trabalhei aqui, né, cada ó, alcinha dessa, um bloquinho de 3 pontos e estou chegando aqui no final dessa alcinha. Uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês. Quando você for fazer sua próxima alça, você vai iniciar da mesma forma, né, fazendo aqui as suas correntes, né, ou você vai fazer os elinhos como eu fiz aqui, para poder trabalhar. Quando chegar no final, se você voltar, você vai voltar pelo lado de dentro. Então, não é o correto. O correto é você cortar o seu fio quando chegar no final das suas argolas. E aí, você inicia daqui, ó, da parte da frente para trás, para poder a pontuação bater certa, tá? Como o meu aqui tá do outro lado, olha, eu iniciei com as argolas e fiz a volta e ele já ficou do lado certo, que é o lado da cava, tá bom? Então, atentem-se a isso. Aí eu fiz aqui os meus bloquinhos e tô chegando aqui novamente no topo do bojo. Aqui eu vou prender, ó. Eu tenho aqui 1, 2, nesse terceiro ponto, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Dessa forma, ok? Vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto. Aí eu viro o trabalho aqui, ó, ok? E dentro do primeiro ponto daquele bloquinho, olha, eu vou trabalhar um ponto baixo, para nossa contagem bater certinho. Então, aqui fiz um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar dessa vez 4 correntes. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto baixo. Dessa forma, ok? Se você trabalhou com correntes aqui, ao invés desses elos, você vai trabalhar da mesma forma. Prende no primeiro ponto, trabalha 4 correntes, pula 3 de base, prende no quarto ponto de correntes. Por isso que eu acho mais fácil trabalhar com elo para alça, tá? E aí é uma repetição, né? 4 pontos, pula 3 de base, ponto baixo, até o final. Olha, trabalhei aqui as alcinhas, né, como eu vim explicando para vocês, e tô chegando no final, onde eu trabalhei aqui 4 pontos, né, de corrente, pulo 1, 2, 3 no quarto, ponto baixo. Nesse finalzinho aqui, olha, eu vou trabalhar só 3 correntes para não ficar com excesso. Aí eu pulo 1, 2, 3 e o último ponto aqui, ponto baixo. Viu como bateu certinho a contagem? Porque são sempre de 12
em 12 e 1 no final, que é o extra, para poder bater certa a nossa contagem. Se você fez com corrente, a contagem certinha vai ficar da mesma forma, tá? Sempre em 12, em 12, em 12 e 1 no final. Aqui eu viro meu trabalho e subo aqui já 3 correntes para fazer a altura de um ponto alto e 2 correntes para fazer o espaço. Nessa primeira alcinha aqui eu já prendo com ponto baixo e nessa segunda alça eu trabalho 8 pontos altos. Trabalhei aqui os 8 pontos, nessa próxima alça, ponto baixo. Dessa forma. Aí aqui eu trabalho 4 correntes, nessa próxima alça, prendo com ponto baixo, deixando uma alcinha aqui em cima. Nessa próxima, eu trabalho os 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo aqui com ponto baixo e já trabalho 4 correntinhas para a alça dessa carreira. E prendo aqui com ponto baixo. Ok? Então, é basicamente a mesma sequência da base ali abaixo do busto. Fica dessa forma. Pronto, amigos. Trabalhei aqui, né? Chego aqui no final, faço o ponto baixo. Aqui eu trabalho 2 correntes, dou uma laçada e prendo aqui, ó, dentro desse ponto, um ponto alto, que é para equivaler aqui esse início também, tá? Se você prender aqui, a alça vai ficar muito curvada, aí não vai ficar legal, tá bom? Virei meu trabalho, olha, e aqui eu vou dar uma laçadinha, já venho trabalhando um ponto alto aqui no ponto de base. Uma corrente, um ponto alto. 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 Cheguei aqui naquela alcinha, prendo com ponto baixo e vou repetir novamente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, pelos 8 pontos de base. Chegando aqui no final, olha, falta fazer um ponto, que é esse aqui, né? E vou prender aqui com um ponto baixo. Não gostei porque ficou muito pra lá, então eu vou reduzir esse ponto final aí. Mas isso é uma coisa minha, tá? Então aqui eu já não vou fazer esse último para não ficar com excesso. Aí tem aqui 2 correntinhas, prendo na terceira. Ó, já melhorou, ok? Aí aqui eu venho, faço uma corrente, corto aqui com um pouco de excesso. Dessa forma. Ó. E a alça fica assim, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Beleza? Como eu falei, ela vai ser mais pela parte da frente mesmo. Então, é interessante que você faça até passar um pouco aí do seu ombro, né? A amarração vai ficar apenas para depois, mas vocês vão entender como é que vai ser. Não se preocupem. Gente, como eu não quero que fiquem dúvidas para vocês, olha, a gente vai fazer o outro lado aqui para vocês entenderem como é que faz, tá? Então, aqui vai ser sempre a mesma coisa. Eu faço as 3 correntes e aqui eu faço, para deixar bem seguro, um ponto alto nessas correntes da frente. Certo? Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Eu voltei mais para tirar dúvidas. Então, aqui eu vou fazer a mesma quantidade do outro lado, como eu expliquei para vocês. Pronto, fiz aqui, né, esses meus elos, alcinhas, enfim, que eu não sei como é que você fala. Eu falo elo e alcinha. Fiz aqui 16, porque o meu é múltiplo de 4, né, como eu expliquei pra vocês do outro lado. Quando eu chegar aqui, ó, se eu continuar daqui, eu sei que não vai dar certo, porque o acabamento vai ficar pro lado de dentro, e a gente quer pro lado de fora.
Então, quando você finalizar aí a sua contagem, você faz aqui uma correntinha para travar o fio e corta. Aí agora, você vai pegar o seu fio novamente, vai fazer uma laçada aqui, ó. E lembra que você prendeu aqui, só que vindo de lá pra cá, depois, com ponto alto? Aqui você vai ter que prender, pulando um no segundo. Então, você vem aqui, ó. Pula aqui um ponto de base solto, vem no segundo. Trabalha aqui um ponto baixo, que é pra prender, só pra prender, tá bom? Aí aqui dentro, olha, já pela parte do lado de fora, como vocês podem ver, é onde eu vou começar a fazer aqueles bloquinhos de 3 pontos em cada espaço desse, né? Cada argolinha dessa, cada alcinha, cada elo. Tá bom? Então, aqui 3 em cada um. Então, observe que eu já comecei aqui de baixo e vou lá pra cima, né? Na alça. Que é pra poder funcionar perfeitamente e ficar do lado oposto. Fiz a confecção aqui dos meus grupinhos, né, de 3 pontos. Eu só tô adiantando porque vocês sabem o que tem que ser feito, tá, gente? Mas é pra vocês seguirem a orientação. Aí lembra que eu te falei que são múltiplos aqui, né, de 4, né, na argolinha, e vai bater certinho. Só que o último aqui tem que ter aquele pontinho final, que é pra poder a gente fazer tudo certinho. Então, você dá sua laçada e prende aqui, ó, bem no final mesmo, um ponto alto. Ok? Então, esse último aqui fica com 4 pontos. Aí, você vai virar o seu trabalho, retorna aqui no primeiro, faz aqui o ponto baixo. Aí, você vai trabalhar, né? 4 correntes, pula 1, 2, 3, no quarto ponto de base, ponto baixo. 4 correntes, pula 1, 2, 3, no quarto ponto de base, ponto baixo. Exato. Trabalhei aqui toda essa volta, fazendo aqui as alças. Chegando aqui no final, fiz aqui o último ponto baixo, né? Aí faço aqui 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, que é o último do meu grupinho, faço o ponto baixo, certo? Viro o trabalho. Aqui vocês sabem que não precisa prender, aí você vai trabalhar 3 correntes para fazer a altura de um ponto e 2 correntes para fazer a volta. Nessa primeira alcinha aqui você já prende com ponto baixo e na segunda você já faz aquela sequência dos 8 pontos altos. Na próxima alça, ponto baixo e 4 correntes. Aí, ponto baixo e recomeça a sequência dos 8 pontos. Finalizando a carreira da alça do outro lado, né? Cheguei aqui na última alcinha. Faço ponto baixo, que eu trabalho só uma corrente para não ficar com excesso. Conto aqui um. Nessa segunda corrente, eu vou trabalhar o ponto alto. Ok? Aí você vê, se ficou muito para fora, você faz meio ponto. Se ficou bom, tá tudo certo. Vira o trabalho. Aí você vai para aquela última carreira, que são a carreira do ponto alto separado por uma corrente. Aí você vem aqui, ponto alto, uma corrente. Ponto alto, uma corrente. Ponto alto, uma corrente. Ó, bem fácil aqui a dinâmica. Aí aqui naquela alça que ficou, né, restante, você faz o ponto baixo. Certo, gente? E é assim que faz a alça do outro lado. Espero que vocês tenham gostado, né? Geralmente eu gravo só um lado, mas resolvi gravar os dois para ficar bem completinho. E por isso já comenta aqui, professor, tu arrasa muito. Que é para eu saber que você prestou atenção na orientação. Então, bora lá. Vou concluir aqui e a gente vai para a próxima etapa, tá bom? Finalizei aqui as 2 alças. Lembrando que a minha tá menorzinha, tá? Mas você vai fazer maior de acordo com os centímetros que você precisa, né? Sempre, geralmente, aí de 20 a 25 centímetros fica bem legal. Ok? Porque depois a gente faz uma adaptação aqui, exatamente como a gente vai fazer aqui, entendeu? Que são as alças, pra amarrar em si.
Agora a gente vai começar o acabamento aqui desse trabalho. Como é que vai funcionar? Olha, então eu venho pela parte da frente. Aqui é a minha parte da frente, tá? Eu tô me guiando pelo bojo. E aqui a gente tem esse fio cortado. Como eu vou fazer uma emenda aqui, eu vou deixar fazer só esse nozinho. Que fica mais seguro, tá, pessoal? Aí geralmente eu faço assim. Agora, pelo menos. Aí eu venho aqui, ó. Dentro desse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo para deixar mais seguro. E dentro aqui desse próximo, eu trabalho um ponto baixo e faço aqui 3 correntinhas. E dentro do próximo ponto, eu trabalho um ponto baixo. Mais 3 correntinhas e ponto baixo. 3 correntinhas e ponto baixo. 3 correntinhas e ponto baixo. Eu escolhi fazer no final porque ele já vai fazer o acabamento na volta toda, entendeu? 3 correntinhas, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Olha, e ele fica assim. Aqui você vai pular esse ponto. Aqui a alcinha, o ponto baixo e o próximo ponto. Aí vem direto aqui no outro espaço. Trabalha aqui o ponto baixo. Aí faz 3 correntes no próximo ponto baixo. 3 correntes no próximo ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Se você quiser antecipar as suas alças aqui de amarração, que vão ser iguais em todos os 4 cantos, você pode antecipar para depois fazer o acabamento. Mas eu, particularmente, não acho necessário fazer o acabamento nessas alças, mas fica a critério. Aí, se você quiser fazer o acabamento, você pula um pouquinho o vídeo, vai lá, vê como é que eu faço as alças e depois volta e termina esse acabamento aqui, tá bom? Mas no meu caso, porque eu realmente não quero, não acho necessidade. Então, seguindo esse padrão que eu ensinei pra vocês, eu vou tecer até ali no finalzinho, onde eu retorno pra gente dar continuidade, que é o nosso tutorial. Finalizando aqui a carreira, tá, gente? Cheguei aqui no cantinho, ó. Aí aqui eu vou ter aquele último ponto, eu não vou trabalhar dentro dele, vou trabalhar aqui desse lado, ó. Como tem esse fiozinho aqui, eu já posso esconder ele aqui ou na volta. Vai ficar a critério de cada um. Então, eu vou pôr aqui. Dessa forma. E aqui eu faço só ponto baixo, tá? Ficando assim. Aí agora a gente tá já aqui nessa parte, ó. Que vem aqui a lateral subindo, beleza? Aqui a gente vai trabalhar o ponto tombadinho. Então, eu vou trabalhar 2 correntinhas, subo aqui, ó. Para fazer 2 pontos aqui dentro. Aqui nessa emenda, eu vou fazer um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e trabalho aqui mais 2 pontos aqui dentro. Ok? Nessa próxima emenda, eu trabalho um ponto baixo. Ficando dessa forma. Quer fazer ponto baixo somente? Pode fazer, não tem problema não, tá? Quer fazer só com 2 pontos? Pode fazer, não tem problema. O acabamento fica a critério de cada um. Beleza? Fiz o trabalho de ponto tombadinho aqui, tá, gente? Ficou desse jeito aqui, ó. Fica bem retinho, tá? Se você ficou com excesso, então bora refazer, né? Aqui, olha, tô chegando próximo ao bojo. Trabalho aqui novamente. Ó.
e venho bem no cantinho aqui. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, vou deixar bem firme, né? Para poder subir aqui essa parte do bojo. Nessa parte do bojo, eu sugiro que vocês deixem um pouco mais apertado, tá? Então você sobe 2 correntinhas, trabalha aqui mais 2 pontos. Aí você pula 1, 2, 3. No quarto ponto, você trabalha o ponto baixo, ok? Ou você faz o baixíssimo. 2 correntinhas. Vem aqui, trabalha mais 2 pontos altos aqui dentro. Pula 1, 2, 3. No quarto ponto, tu faz aí um ponto baixo. Ficando dessa forma, ok? 2 correntinhas. Um, dois, três, no quarto ponto, ponto baixo. Como eu tenho um fiozinho aqui, eu já vou esconder ele, ó. Olha, dei uma pequena acelerada aí pra vocês, tá? Mas trabalhei tudinho aqui em vídeo. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou fazer aqui no quarto ponto normalmente, ok? E daqui, olha, eu já vou pular aqui pro ponto que eu prendi, ignorando aquele outro ali. Então, faço um ponto baixíssimo, deixo bem preso. Fiz o acabamento aqui da lateral. Aí aqui eu vou ver onde é que tá meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo nele. E aqui eu já faço 1, 2, 3 correntinhas. Dentro daquele espaço de uma corrente, você trabalha ponto baixo. 3 correntinhas no espaço, ponto baixo. 3 correntinhas no espaço, ponto baixo. Esse acabamento aqui é basicamente o mesmo daqui. Então, a gente vai pular essa etapa. Aí eu vou fazer aqui, ó, a volta em ponto baixo, ok? Aqui, ponto tombadinho. Chegou aqui, até aqui, ponto tombadinho também, sempre seguindo essa mesma orientação. Trabalhei aqui, tá adiantando essa parte, e cheguei aqui no final, onde eu vou fazer apenas o ponto baixo aqui, né? Sem trabalhar o último ponto com essas 3 correntes. E aqui eu faço ponto sobre ponto para chegar nesse outro cantinho. Cheguei aqui no cantinho. Lembra que depois tem uma adaptaçãozinha aqui, tá? Que vai ser mais simples, mas vai servir para amarração. Então, aqui nesse cantinho, eu vou fazer mais um ponto baixo e vou subir 2 correntes. Ó. E vou fazer 3 pontos. Aí, eu vou prender com ponto baixo aqui nesse espaço. 2 correntes, 3 pontos, ponto baixo. Ficando assim. Certo? Finalizei mais essa etapa e do nada aqui uma agulha, né, intrusa. E aqui fiz o meu último ponto tombadinho, ó. Aí aqui eu já tenho que trabalhar os meus pontos do bojo. Nesse primeiro aqui eu vou fazer um ponto baixo para poder continuar o ponto tombadinho, tá? E não ficar com excesso aqui nesse cantinho. Aí eu conto 1, 2, 3, no quarto ponto faço aqui o ponto baixo. Aí 2 correntinhas, né? 2 pontos. 1, 2, 3, no quarto ponto, ponto baixo. Tendo feito essa parte aqui, ó, da cava de dentro, né, do nosso top, ó, tá assim, certo?
Aí eu tô chegando aqui na voltinha, que eu continuo fazendo ainda o ponto tombadinho. Opa. Sim, pulo 1, 2, 3. E o quarto ponto aqui vai ser exatamente naquela corrente aqui, ó. Ponto baixo. Vou posicionar para ver como é que tá ficando. Ó, tá dessa forma. Aqui eu tenho 3 correntes. Na segunda corrente eu trabalho um ponto baixo. Certo? Aí prendo um ponto baixo aqui na corrente do outro lado do bojo. Já faço aqui 1, 2 correntinhas. Dentro desse ponto baixo eu trabalho aqui mais 2 pontos, que é para ficar bem preso. 1, 2, 3, no quarto ponto, o ponto tombadinho. Olha, então ele vai ficar assim, ó. Ok? Aí 2 correntinhas. Aqui. Mais 3 pontos, pulo 1, 2, 3, no quarto, ponto baixo. E aqui você vai subir, né, com o ponto tombadinho. Essa parte inteira com o ponto tombadinho, fez a volta aqui, exatamente como eu te ensinei aqui. Ok? Então você vai fazendo todo esse acabamento porque é um espelhamento. Aí quando eu chegar aqui no final, retorno com vocês pra gente finalizar juntos, tá bom? Fiz aqui o trabalho que eu falei pra vocês, né? Que é a finalização, né, da réplica do outro lado da minha peça. E aqui eu tô chegando no final, tá, gente? Olha, aqui eu vou fazer um ponto baixo, além desse aqui que eu finalizei, pra fazer essa volta aqui, tá? E trabalho aqui somente ponto baixo mesmo. E aqui eu faço um baixíssimo, faço uma corrente. Aqui eu puxo para dar uma ajustada e corto aqui, ó. Beleza? Na verdade não era para eu ter cortado, né, gente? Mas eu cortei para vocês verem a questão do acabamento, né? Então toda vez que você for fazer o acabamento, você vai pegar a sua agulha. Eu comprei essa daqui, ó, que ela é tipo uma agulha de tapeceiro, né? Só que ela é a versão menor, tá? Para vocês terem uma noção. E aí os seus acabamentos você faz sempre pela parte de dentro, ó. Colocando aqui esse fio entre a pontuação, entendeu? Certo? Aí escondeu bastante. Você pega a cola, aí é de sua preferência, né? Opa, saiu até demais aqui a minha cola. E aqui você espera secar, tá? A minha aqui saiu bastante, porque eu abri a partezinha ali. Aí depois que secar, você corta o excesso. Vou lá cortar aqui pra adiantar meu trabalho. Deixa secar, tá bom? Então, basicamente, fica assim. Se você não quiser fazer a alça aqui, você pode pegar um fio de malha, transpassar daqui pro outro lado, fazer só um nozinho, né? Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar assim, né? Uma alcinha, tá? Então, bora lá. Como eu falei, não precisava ter cortado o fio ali, né? Mas como eu cortei, não tem problema. Pelo menos vocês viram como eu faço o arremate. Então, para fazer essa alcinha, olha, eu vou dar uma laçada aqui. Retirei. Aqui a gente tem os pontos baixos. Eu vou me guiar aqui por alguns pontinhos. Bora lá. Venho aqui na alça de trás, puxo.
esse fio, ok? Aí eu retorno com a alça na frente, puxo aqui, ó, ponto baixo. Vou fazer aqui mais uma carreira de ponto baixo só para contar quantos pontos eu vou fazer. 4, 5. Fiz aqui 5 pontos para essa alça. Viro o trabalho. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada. Nesse próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui eu fechei 2 juntos. No próximo, somente um ponto. E no seguinte, eu fecho 2 pontos juntos. Pego esse aqui bem do cantinho. Trabalho aqui meio ponto, 3 laçadas, fecha todas juntas. Então, fechei 2 pontos juntos. Aqui eu faço 1, 2 correntinhas, dou uma laçada. Trabalho aqui no primeiro, ó. Como quem faz um ponto alto, retiro essas 2 alças. E no próximo, aqui que tá fechado junto, a mesma coisa. Como quem faz um ponto alto, retiro mais 2. Ficando dessa forma. E aqui retiro elas todas juntas. Aqui eu faço 3 correntinhas, dou uma laçada e busco aqui, ó, por trás dessas 3 alcinhas, o ponto alto. 3 correntinhas, nessas 2 alcinhas, o ponto alto. Ok? Fazendo aqui esse cordão de amarração. Aí vocês observem que eu comecei ele com 5 correntes, fui diminuindo até que eu fiquei com 2 aqui, onde eu, né, continuei esse trabalho. E ele fica bem resistente, tá, gente? Aí aqui você vai fazer os centímetros que você quer, né? Depende muito. Se você quiser bastante fiozinho atrás, se você não quiser tanto, aí fica a critério. Eu vou fazer aqui em média uns 30 centímetros por aí, tá bom? Que eu acho que fica bem legal, já que essa parte aqui fica pra frente, ó. Essa parte aqui fica para a parte das costas. Aí você pode amarrar tanto ela assim, trançada, quanto ela assim mesmo, né? Na base, ok? Vai ficar a critério. Aí, pronto, pessoal, tô aqui finalizando o último, tá? Aqui a parte de cima já finalizei. Ela vai ficar assim. Eu não vou colocar a finalização nela. Isso aqui falta só cortar. Mas eu já botei a cola aqui, tá? Ó, esse aqui também só falta cortar, ó. Só que esse aqui eu vou fazer uma finalização diferente. Aí, pra finalizar, eu faço assim, ó. Eu alongo um pouco, puxo aqui, tá? Daí eu corto aqui, puxo aqui sem apertar muito, ó. Dessa forma. Aí eu pego minha cola e ponho aqui, ó. Certo? Aí eu fecho esse nozinho, apertando bem aqui. E deixo ele secando. Aí como esse aqui já tá seco, ó, eu só vou cortar ele aqui, tá? Mais ou menos aqui. Vocês vão já entender por quê. Aí eu reservo aqui, pego uma agulha pra fazer aqui mais ou menos o molde que eu quero, assim. Aí eu trabalho dessa forma, fazendo essas voltinhas, ok? Ó. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltinhas. Aí eu venho aqui, corto aqui, ó, tá desse jeito, tá? Essa finalização eu tô fazendo somente pra alça de baixo, beleza? Aí eu pego uma agulha maior, pego aqui esse meu fiozinho, né? Aí aqui nesse espacinho, ó, antes de colocar, eu vou pegar o meu tererê, pegar esse aqui, pra dar um contraste. Não é obrigatório não, tá? Eu venho aqui, coloco minha agulha aqui dentro. Aqueles fiozinhos que eu fiz as voltinhas. Posiciono eles aqui. Ó. Que aí eu puxo ele, ó. Aqui dentro dessa argolinha. Certo? Ó. E puxo eles aqui por dentro. Tipo como se fosse fazer uma correntinha, né? Uma laçada inicial. Aí aqui eu puxo bem, ó.
e venho ajustando. Dessa forma. Aí agora eu corto o fio, que é aquele fiozinho lá de excesso. Beleza. Aí eu venho aqui, ajusto. E corto aqui, ó. Eu só fiz nessa de baixo porque a de cima a gente vai ter que ou amarrar trançado, ou amarrar no pescoço, ou amarrar aqui. E pra passar aqui com tassel eu acho meio chato, né? Enfim, tassel não, né, gente? Isso é um mini acabamentinho, na verdade. Tassel é bem mais robusto. Aí aqui eu pego... Coloco aqui um pouquinho de cola. E puxo o meu tererê pra cá. Aí eu espero secar e vou fazer o outro lado, ok? Finalmente, no final da nossa aula, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado. A aula aplicando bojo, ela vai sair, certo? Só que ela vai sair sozinha para ela ficar bem completa, porque eu gosto de fazer assim. Se você quiser saber o dia que ela vai sair, dá uma olhada na descrição do vídeo que eu vou deixar a data para vocês ficarem cientes, beleza? Gente, essa aqui foi a aula de hoje, olha, que coisa linda. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Já botei minha etiquetinha aqui, mais informações na descrição do vídeo, certo? E é isso. E é isso. Olha isso, gente, que perfeição. Quem fizer pode me marcar lá no Instagram, que eu vou amar ver e repostar para esses colegas verem também o trabalho de vocês, tá bom? Eu sou Marco Júnior Crochê e foi um prazer te ensinar mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Tchau!